Olá, tudo bem? No dia 1º de outubro comemora-se o Dia do Idoso, né? A pessoa que possui idade acima de 60 anos, essa data marca o dia aí da Lei número 10.741, que é o Estatuto do Idoso, que entrou em vigor e é fundamental para reforçar aí a importância da proteção a esse público e para reavaliarmos a nossa atitude aí perante aos idosos. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o Paulo Henrique Oliveira, que é advogado especialista em direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Paulo Henrique. Olá, é um grande prazer participar do programa, em especial de hoje, em que comemoramos o Dia Internacional do Idoso. Pois é, só para explicar para o pessoal que está em casa, né, quer dizer, a gente está gravando, nós estamos gravando esse programa no dia 1º de outubro, que é o Dia do Idoso, né, o programa vai ao ar depois, mas a gente aproveita aí essa data comemorativa para falarmos aí sobre os avanços, né, do Estatuto do Idoso, e essa é a minha primeira pergunta, Paulo. Quais foram os avanços aí do Estatuto do Idoso, o que mudou na sociedade brasileira a partir desse marco regulatório? O Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, expressa a vontade do Constituinte originário que conferiu proteção à pessoa idosa. O Estatuto do Idoso demorou quase uma década de tramitação legislativa e, ao final, aprovado com 118 artigos. O Estatuto evolui muito em matéria de proteção, a começar pelo reconhecimento de que a velhice, o envelhecimento, é um direito da pessoa, é um direito personalíssimo que merece proteção como direito social. Também o Estatuto estabelece que é uma obrigação da família, da sociedade, da comunidade, do Estado, a efetivação com absoluta prioridade dos direitos da pessoa idosa. E entre os direitos previstos no Estatuto, são inúmeros, está o direito à saúde, o direito à alimentação, direito à cultura, direito à educação, e, é claro, não poderia faltar proteção contra a violência e contra o abandono. É, de fato, uma lei de vanguarda, uma das leis mais evoluídas no mundo em matéria de proteção da pessoa idosa. Pois é, falando de crime, né, quer dizer, a primeira coisa que eu queria entender, até antes de falar um pouco de crime, nós temos aqui no Brasil, as pessoas acima de 60 anos são consideradas aí idosas. Na Europa, a gente tem aí 65 anos. Por que a gente tem essa diferença aqui do hemisfério sul para o hemisfério norte, por exemplo? Muito interessante a questão formulada, porque aqui no Brasil nós temos uma oscilação quanto à idade e meandro para a definição de pessoa idosa, conforme determinados direitos. Exemplificando, a Constituição Federal prevê gratuidade no transporte público urbano para pessoa com 65 anos. Porém, o Estatuto do Idoso define de forma geral a pessoa idosa, como você falou no início, aquela com idade igual ou superior a 60 anos. Porém, o próprio Estatuto, em específico, em alguns direitos, acolhe também a idade de 65 anos. Mas, no Estatuto, nós temos, inclusive, preferência entre os idosos para pessoas com 80 anos. Então, a resposta seria que trata-se de uma decisão legislativa, uma decisão política, já que não há, no âmbito internacional, um parâmetro único para a definição de pessoa idosa. Falando de crimes, né, de criminologia, assim, quais são os principais delitos que o Estatuto do Idoso prevê aqui no Brasil? O Estatuto do Idoso
entre os seus méritos está justamente a criminalização de inúmeras condutas que violam direitos da pessoa idosa. Como, por exemplo, entre as condutas criminalizadas está a discriminação da pessoa idosa. Discriminação da pessoa idosa que se caracteriza pelo desprezo, pela humilhação, pelo menosprezo, também discriminação quanto ao acesso a determinados serviços, como, por exemplo, serviços bancários, celebração de negócios jurídicos, discriminação da pessoa idosa no âmbito do trabalho, no ingresso em cargos públicos. Então, a discriminação hoje criminalizada. E é claro que nós temos condutas mais graves, como, por exemplo, o abandono da pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de acolhimento. Também criminalizada a exposição a perigo à saúde, à vida da pessoa idosa. E, do ponto de vista prático, o que surgiu maior impacto, com maior número de ações, é o crime de apropriação de bens, de rendas, proventos da pessoa idosa, que infelizmente é uma prática muito comum no âmbito familiar, em que os filhos, parentes ou até mesmo cuidadores se apropriam dos bens da pessoa idosa. São, em essência, essas as condutas criminalizadas pelo Estatuto. Pois é, falando dessas condutas, quais são as principais, as que mais acontecem, né? A questão da violência psicológica e também da violência financeira devem ser duas questões bastante demandadas pelo Estatuto do Idoso, não é isso, doutor? Isso, sem dúvida. Na prática, as condutas mais comuns de violação é a violência contra a pessoa idosa, que é importante sempre reiterar que compreende não só a violência física, mas também a violência psicológica. Toda ação que cause sofrimento, ainda que somente psicológico. E a violência financeira, sim, a apropriação de bens da pessoa idosa. Falando hoje, né, quer dizer, o Estatuto foi promulgado no dia 1º de outubro, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E aí virou o Dia do Idoso, né? A gente vai falar um pouco sobre a condição do idoso hoje no nosso país. Existe aí culturas e culturas no mundo, né? Quer dizer, a japonesa, por exemplo, é uma cultura célebre em se falar do respeito ao idoso. A gente tem também outra questão, que é o envelhecimento da população. O IBGE prevê aí um envelhecimento muito rápido aí, nos próximos 40 anos da população brasileira. Há 60 anos hoje, muita gente está lá no Estatuto do Idoso, mas muita gente está ativa, trabalhando, muito depois dos 60, dos 70. Como é que você vê essas questões que eu estou levantando, quer dizer, o envelhecimento da população, o aumento da atividade das pessoas depois dos 60 anos e muito depois dos 60 anos? Qual que é a sua avaliação? Como é que você vê essa conjuntura brasileira e mundial que nós estamos vivendo em relação à questão do idoso? Certo. A permanência da pessoa idosa no mercado de trabalho está associada, em essência, a dois fatores. O próprio envelhecimento da população, e dois, a necessidade. No caso brasileiro, não é? Nós sabemos, a maioria dos idosos, quando alcança determinada idade, não tem condições de deixar uma atividade laboral. Então, acaba permanecendo no mercado de trabalho por necessidade. É importante destacar que o Estatuto do Idoso, assim como faz a Constituição Federal, proíbe a discriminação da pessoa idosa na relação de trabalho, seja nos critérios de admissão, seja no tocante ao salário. E no Estatuto, inclusive, há previsão que proíbe
o estabelecimento de idade máxima para o exercício de determinada atividade, de determinada ocupação, com a ressalva, é claro, dos concursos públicos, quando houver incompatibilidade em razão da função, em razão das atividades a serem exercidas. Como é que o direito hoje está encarando os direitos da pessoa idosa, né? Quais são as principais decisões? O que a gente tem de novidade? Tem alguma jurisprudência que foi decidida recentemente no STF? Como é que está essa questão? É interessante que o Estatuto, ele prevê entre as medidas para a promoção dos direitos da pessoa idosa, de acesso à justiça, a criação de varas especializadas para idosos. Alguns estados já implementaram essas varas, o que aumenta o acesso da pessoa idosa e, é claro, a jurisprudência específica sobre os seus direitos. Em termos estatísticos, não é, no biênio 2015-2017, o CNJ registrou mais de 30 mil ações específicas versando sobre direito dos idosos. Agora, por ser o Estatuto do Idoso uma lei federal, então a jurisprudência mais significativa está no âmbito do STJ. Aqui gostaria de destacar, entre as decisões do STJ, a mais recente, a que trata sobre o direito da pessoa idosa a acompanhante quando internada, quando em observação em hospitais. Por quê? O Estatuto prevê que ela tem direito a acompanhante em tempo integral, cabendo à instituição oferecer, oportunizar condições para que esse acompanhante esteja de fato em tempo integral. A questão levada ao STJ foi quem deve custear essas condições ao acompanhante. E o STJ entendeu que deve ser custeado pela própria instituição quando pública e quando privada pelo plano de saúde. Então, o plano de saúde é obrigado também a arcar com essas despesas. O que precisa se avançar, né? O Estatuto do Idoso foi promulgado quando? Em que ano que ele foi promulgado, doutor? 2003, com vigência em janeiro de 2004. Pois é, temos aí então, contando 2004, 16 anos, né? Mudou muita coisa no direito à pessoa com mais de 60 anos, depois da promulgação desse estatuto. O que a gente tem em termos de avanços na sociedade? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu considero como os maiores avanços, os maiores impactos do Estatuto do Idoso, a criminalização de determinadas condutas, porque a criminalização tem o seu efeito simbólico, que produz eficácia, ao menos inibindo determinadas práticas, e mais do que o efeito simbólico, nós temos inúmeras condenações. O Ministério Público tem atuado incisivamente na persecução daqueles que cometem crimes contra o idoso. Inclusive, as ações são ações públicas incondicionadas. Outro efeito impactante, muito importante, toca ao direito à saúde, sim, porque o Estatuto deixou claro algumas questões, como a que acabo de falar, relativa ao acompanhante, mas especificamente sobre planos de saúde. Teve um grande impacto na cobrança de valores diferenciados para pessoas idosas, o que era uma prática comum até a vigência do Estatuto. Aqueles planos de saúde flagrantemente inconstitucionais que estabeleciam aumento, às vezes em dobro, triplo, com um alcance de 60, 70, 80 anos. Então, os planos de saúde recuaram. Isso é muito importante para a pessoa idosa que precisa do plano de saúde,
e grande parte da sua renda é destinada justamente ao pagamento de tal. Mas a efetivação do Estatuto do Idoso, penso que um dos maiores obstáculos ainda é o pleno acesso à justiça, considerando que a pessoa idosa por si só é vulnerável, hipervulnerável, e que para acessar o judiciário e ter assegurados os seus direitos, ela precisa se valer de outras pessoas, na maioria dos casos. E são justamente essas pessoas os principais violadores de direitos da pessoa idosa. Pois é, falando disso, né, você está falando aí da família ou de alguém que está ali bastante próximo. Como que o idoso se protege dessa pessoa? Qual que é ele consegue ter uma proteção da justiça? O que que é possível fazer no caso de abuso psicológico, econômico? Estão aí entre os principais abusos aí que as pessoas mais próximas fazem com essa pessoa idosa. É dever de todos, não só dos familiares e do próprio idoso, comunicar às autoridades competentes qualquer ameaça ou violação a direito do idoso. Mas, em havendo violação, o idoso pode denunciar para as delegacias, delegacia comum. Em alguns estados, como aqui de São Paulo, nós temos já delegacia especializada em direitos do idoso, então na delegacia do idoso também pode formular denúncia perante os conselhos de idosos, também temos conselho municipal, estadual e o conselho nacional, e sempre qualquer violação de direito também é possível de denúncia para o Ministério Público Estadual. Essas são as autoridades competentes para o recebimento de denúncias. Quais são os avanços que nós precisamos ter agora em relação a essa questão do idoso? A idade de 60 anos, ela vai continuar? Ela tende a cair nos próximos anos? Eu queria falar um pouco sobre perspectivas aí para os próximos anos, para as próximas décadas, em relação ao Estatuto do Idoso, se ele vai precisar ser reformulado, se outras questões terão que entrar nessa discussão. Eu queria que você fizesse uma análise geral dessa questão. Pessoalmente, eu acho que o parâmetro de idade, 60 anos, é adequado. A evolução, o aumento da expectativa de vida não deve ser considerado para aumento também da idade de proteção. Nós estamos falando de um estatuto, e estatuto já leva esse nome justamente por ser uma lei protetiva. Então, não vejo razões para que a idade seja aumentada. Há projetos nesse sentido, infelizmente. E em matéria de proteção de direitos, alguns direitos da pessoa idosa deveriam ter sido incluídos no Estatuto do Idoso, tomando como exemplo os direitos que foram lançados no Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a pessoa idosa, em termos de vulnerabilidade, se equipara à pessoa com deficiência. Então, direitos como reservas, não só no transporte público, mas especialmente na questão da cultura, hotéis, lazer, poderiam ter sido explicitados no Estatuto. Pois é, existe aí uma lei conhecida de muita gente, que é a reserva de espaço para pessoas com mais de 60 anos no transporte, por exemplo, o ônibus de um estado para o outro, de uma cidade para outra e tal. Existe uma reserva disso, né? Isso vem sendo cumprido, as pessoas têm noção desse direito, elas têm exigido. Como é que está essa questão? Muito bem, no transporte coletivo, o Estatuto prevê o seguinte: a gratuidade no transporte público urbano e semiurbano para as pessoas com 65 anos, mas
é possível que leis locais ampliem essa gratuidade também para as pessoas de 60 anos, como é o caso aqui de São Paulo. Agora, no transporte interestadual, a gratuidade é para pessoas com 60 anos de idade. Os veículos de transporte coletivo, eles devem reservar 2 vagas gratuitas para a pessoa com 60 anos. Porém, essas pessoas devem comprovar que têm renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E, se acaso essas 2 vagas já tiverem sido ocupadas, já destinadas a outros idosos, os demais têm direito a 50% de desconto. Então, em termos legislativos, está claro. O problema é que é necessário regulamentação desses direitos, o que recai no plano do decreto. O decreto federal prevê que, para a obtenção da gratuidade do transporte interestadual, a pessoa idosa deve solicitar com 3 horas de antecedência e, no caso do desconto, com 6 ou 12 horas, a depender da distância, a depender do percurso. Em termos concretos, o idoso tem dificuldade na comprovação da renda, já que especificamente para o interestadual é exigida a renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Doutor, eu queria falar um pouco sobre o direito do trabalho agora, né? Assim, muitos idosos continuam trabalhando depois dos 60 anos, acho que é eu penso, por exemplo, minha opinião pessoal depois de 60 anos, eu quero continuar trabalhando durante muito tempo ainda, porque eu acho que isso faz parte da vida, isso faz parte do cotidiano de todos nós. Eu queria entender como é que está hoje essa questão do trabalho, se existe no mercado um preconceito já com as pessoas com mais de 40, de 50 anos, né, e tal. Isso está mudando, né? O mercado está percebendo que as pessoas têm um potencial depois dos 60 anos. O que a gente vê, por exemplo, são programas especiais, por exemplo, no setor de varejo, supermercados, que oferecem funções específicas para esses idosos, por exemplo, no caixa, empacotando coisas e tal. Mas e a pessoa que tem aí uma formação, um outro tipo de formação, que tem mestrado, doutorado, que tem que trabalhou com uma formação específica durante a vida inteira, o mercado já está aceitando essas pessoas depois dos 60 anos, ou ainda existe esse estigma de uma maneira geral? Infelizmente, de uma forma geral, ainda há preconceito com relação ao trabalho da pessoa idosa. A sociedade ainda não percebeu, e me refiro à parcela significativa da sociedade, a importância da experiência, a importância da contribuição da pessoa idosa. Eu trabalho como professor, já há 15 anos no magistério, no ensino superior, e no ensino superior eu observo que há espaço para pessoas idosas, e percebo o quão preparados e o quão contributiva é o convívio com professores que têm experiência, com professores idosos. E sempre reitero, repito para os meus alunos, o fato dele ainda estar ministrando aula denota por si só o amor que ele tem pela sua profissão, e ele traz consigo uma bagagem que vocês precisam aproveitar, que eu nesse momento da minha vida ainda não possuo. Por mais que os jovens passem uma falsa percepção de boas aulas, os melhores professores ainda são os professores idosos, que de fato sabem. Como é que você vê essa percepção, né, da pessoa idosa na nossa sociedade como algo
negativo, como um demérito, né? Deveria ser um demérito, né? Quer dizer, pelo contrário, né? Quer dizer, a pessoa tem toda essa experiência que você está falando, mas como é que você vê existe a possibilidade de se transformar esse estigma, né, da terceira idade, da pessoa idosa com mais de 60 anos, como transformar de algo negativo para positivo, ou, enfim, simplesmente a entender que é só uma fase da vida e a pessoa vai estar ali produzindo e se relacionando da mesma maneira? Creio que é possível e necessário, mais do que necessário, é imperativo, porque o Estatuto do Idoso tem como seus princípios, um de seus princípios, a inserção e permanência da pessoa idosa no mercado de trabalho e impõe ao poder público a criação de políticas públicas justamente com esse propósito de manter e permitir o ingresso da pessoa idosa no trabalho. Uma das formas que se afiguram viáveis seria, como em relação a outras minorias, a criação de cotas em empresas, em universidades, específicas para idoso. Creio que é um mecanismo que funciona e que deveria ser acolhido. A gente já vê em alguns lugares, né, a universidade da terceira idade para muita gente, mas também tem muita gente que quer começar uma nova carreira depois dos 60 anos também. Temos aí vários exemplos nas faculdades e universidades públicas e privadas do Brasil, né, as pessoas são acolhidas inclusive é motivo de muito orgulho para a turma ter aquela pessoa que passou ali 4 ou 5 anos e depois está se formando, né? Quer dizer, a gente tem vários exemplos de pessoas que começaram negócios depois dos 60 anos. Um exemplo seria o próprio Roberto Marinho, da TV Globo, né, que começou a emissora depois que já tinha mais de 60 anos. Então, assim, a gente tem inúmeras provas, a gente tem inúmeros exemplos dentro da sociedade da produtividade da pessoa idosa, mas também não só da produtividade. A pessoa às vezes quer, depois de 60, descansar, ela tem todo o direito, ela tem toda né, a oportunidade de desfrutar esse momento, mas tem muita gente que prefere continuar ali na atividade. Como é que você vê essas questões que eu levantei? Certo. O importante é que seja respeitada a decisão da pessoa idosa. Se ela pretender permanecer no trabalho, ela tem o direito de fazê-lo, da mesma forma que tem o direito de deixar de trabalhar. E a questão da vontade da pessoa idosa, o seu respeito, é também uma questão a evoluir. Ainda precisamos caminhar nesse sentido, porque é muito normal que familiares interfiram na tomada de decisões, quando não raro decidam em nome da pessoa idosa. E a pessoa idosa, enquanto não interditada, enquanto não formalmente interditada, ela é uma pessoa plenamente capaz e ela pode e deve decidir sobre o seu destino, inclusive no âmbito do trabalho. Tá certo, professor Paulo Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, foi um prazer, em verdade um aprendizado, me levou a refletir sobre algumas questões. Muito obrigado pela sua participação. Bem, o Alesp Conecta de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.